Silício para as plantas. O que que é? Para que que serve? Talvez você nunca foi atrás de comprar um silício, usar silício. Será que agora você vai ter que se preocupar com mais uma coisa ou não? Vou te dizer um negócio. Muito em breve, grande parte das pessoas, as pessoas bem informadas, vão estar usando silício nas suas atividades de paisagismo e jardinagem de uma forma muito estratégica. Então, se você gosta desse assunto, continua comigo. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Larissa, especialista em paisagismo e jardinagem, e nesse canal eu te ajudo a crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem com bases agroecológicas e a viver muito bem da sua profissão. Então, se assuntos como esse te interessam, já curte esse vídeo e caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, claro, se você puder, para continuar recebendo os vídeos assim que eu os postar. Vamos lá, o que é silício então? O silício, ele é um nutriente, só que não daqueles que a gente está acostumado a ver, que estão reunidos entre os macro e os micronutrientes. Macronutrientes, o NPK, cálcio, magnésio e enxofre, esses 6, são os que as plantas absorvem numa quantidade muito grande para se desenvolver, para se manter. Os micronutrientes também são fundamentais para as plantas, para que elas fiquem bem, cresçam, enfim. Só que são absorvidos em uma quantidade menor. Isso não significa que não são importantes, são sim fundamentais, tá? Só em volume menor que eles são absorvidos. Agora, o silício, ele é um elemento importante, mas não considerado indispensável para as plantas. Larissa, se ele não é indispensável, por que eu tenho que me preocupar com isso? Um dos motivos que torna o silício interessante nas nossas atividades de jardinagem é que, uma vez que as plantas possuem níveis de silício satisfatórios, as plantas se tornam mais resistentes à falta de água. A gente chama também de estresse hídrico, tá? Que está faltando, e elas ficam melhor, elas suportam essas condições. Então, se você atende a regiões de climas muito quentes, mais secos, passa um tempão sem chover, você vai regar a planta, vai fazer lá a rega diária, ou enfim, da forma que tem que ser feita, vai instruir os clientes a fazerem, só que a umidade do ar pode estar muito baixa e essa planta, ou as plantas, o jardim, podem estar desidratando muito. Em bons níveis de silício, essa desidratação ela é reduzida, essa perda de água em excesso é reduzida. Então fica aí um ponto para o silício. Um segundo ponto que mostra que o silício ele é muito importante é no aumento da taxa de fotossíntese. Fotossíntese é o fenômeno pelo qual as plantas produzem energia. Energia? Energia para quê? Eu, você, os animais, todo ser vivo produz energia para fazer as suas funções, para se desenvolver, e as plantas, embora estejam lá paradas, elas brotam, você sabe disso, elas dão flores, dão frutos, dão sementes, enraizam, e isso tudo é à custa de energia, energia produzida pela fotossíntese. Com o silício, ou níveis satisfatórios de silício, a taxa de fotossíntese ela aumenta. Aumentando, a planta tem um ganho de energia extra, então serão plantas que se desenvolverão melhor. E isso é muito importante também, além das plantas ornamentais do jardim, plantas que não produzem para consumo, no caso de ter pomares, mesmo que sejam micropomares, sejam plantas em vasos que vão produzir alguma coisa, você vai ver com uma diferença significativa a partir do momento em que você inserir o silício como uma das formas de tratamento, de adubação das plantas, você vai conseguir observar um aumento nessa produtividade, frutos melhores, floradas mais longas, um maior número de flores, tá? Atenção numa coisa, as pesquisas científicas desenvolvidas com o estudo do silício, a resposta das plantas a essa aplicação, elas estão sendo feitas nesse momento principalmente com grandes culturas agrícolas, as commodities, tá? Tem várias pesquisas com café, tem pesquisa com cana, tem algumas pesquisas já com hortaliças também, só que as nossas plantas ornamentais têm pouco estudo acerca delas, mas as respostas que a gente tem tido de outras espécies a gente pode ir trazendo e intuindo que vão ser também interessantes para as plantas ornamentais, certo? A gente só não sabe exatamente como vai se comportar em cada espécie, porque para que isso acontecesse,
o estudo teria que ser feito para essas espécies todas. Mas vamos indo que a gente vai trazendo e vai através da nossa observação também, além dos estudos científicos, vendo as respostas que nós vamos tendo através da aplicação dele. Que foi? Terceiro ponto para o silício é a absorção e o uso de nutrientes. Sabe quando você aduba as plantas? Quando você aduba, você está oferecendo nutrientes. Com quantidade satisfatória de silício, a gente tem uma melhor absorção, menos perda dos adubos e um uso muito melhor. Caso você não saiba, um nutriente necessita do outro para ser metabolizado, para ser aproveitado, para ser assimilado pela planta. Por isso até que se você costuma usar sempre o mesmo adubo, por exemplo, 10-10-10, 20-20-20, 4-14-8, e só eles, não fazendo uma rotação de tipos de adubo, as chances são de que estão faltando determinados nutrientes. Faltando, as plantas vão ter dificuldade em usar aqueles que você está oferecendo. E o silício mostra que... O silício não. E as pesquisas com silício mostram que a absorção e o uso dos nutrientes se torna melhor quando ele está lá presente. Mais um ponto favorável é que, com esses bons níveis aí, as plantas elas ficam com uma arquitetura muito melhor. O que eu quero dizer com arquitetura? Elas ficam com um porte mais ereto, mais aberto, menos caída, menos prostradas, menos, a gente até chama de acamadas, né? Quando elas deitam, quando elas caem, ficam prostradas, as plantas também podem passar por isso aí se tiverem faltando determinados nutrientes. Agora, com o uso do silício, elas ficam melhores, ficam mais eretas, mais abertas. Estando mais abertas, elas têm uma capacidade de absorver a luz do sol com maior facilidade. Com isso, a gente volta naquela questão da fotossíntese e a gente tem o favorecimento do processo de fotossíntese acontecendo. Imagina comigo, uma planta está crescendo, 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 se ela não tem uma boa estrutura para ficar em pé, para ficar firme e aberta, se esse for o comportamento dela, ela vai ficar caidinha, muitas folhas sobre ela e coisa e tal. E com isso, as que estão mais dentro, as que estão mais para baixo, elas não captam a luz do sol. Não captando, ali dentro a gente vai ter sim um enfraquecimento dessas estruturas que estão mais sombreadas do que se a planta tivesse aberta, tivesse toda bonitona, recebendo a luz do sol. E isso serve mesmo para plantas de sombra, tá? Porque as plantas de sombra, elas também precisam da luz do sol para produzir energia, para conseguir sobreviver. Não necessariamente precisa estar lá recebendo a luz do sol batendo nelas, mas o comprimento de onda, a claridade natural, e plantas com silício ficam muito melhor na arquitetura. Então, mais um ponto aí para esse nutriente. Outro ponto fundamental é o seguinte: a gente traz aqui sempre no canal, nas nossas redes, assuntos que permitem que você tenha ótimos resultados no paisagismo, na jardinagem, que esses trabalhos de jardinagem, que são os cuidados diretos com as plantas, eles sejam apoiados na agroecologia e um cuidado ecológico com as plantas, por vários motivos. Um deles é porque a sua resposta das atividades de trabalho que você faz serão melhores. Porque quando a gente usa cuidados, ou elementos, ferramentas, artifícios que são naturais, a gente estimula a vida em todo o sistema de jardim. Tá? A gente não agride, a gente estimula. Isso faz com que as plantas elas expressem um potencial ornamental muito melhor. Ah, Larissa, mas então não é para usar adubo artificial, não é para usar veneno? Não, não estou dizendo isso. Em alguns momentos isso é sim necessário, na minha opinião, mas nem sempre é necessário. E quando não é necessário, a gente usando de meios ecológicos e naturais, você pode ter certeza, e se quiser pode fazer o teste aí, as plantas elas se expressam com muito mais vigor, muito mais vida e muito maior resistência. Vamos lá, pragas no jardim são coisas comuns. Doenças nos jardins também são coisas comuns. Por quê? Porque os jardins eles estão inseridos em um ambiente de desequilíbrio ambiental. A gente está na cidade, um exemplo de desequilíbrio ambiental. Você carpiu um terreno, um lote, tá? Você volta dali um mês, como é que tá? Tá limpinho? Já tem muito mato lá. Se você voltar depois de um ano, como é que esse mato tá? Muito maior. Se você voltar depois de 15, virou uma floresta, tá?
O que eu quero dizer com isso? Que existe um movimento natural da vida em voltar a ser floresta. Então a gente está ali tentando fazer um malabares para manter a natureza perto de nós de uma forma harmoniosa e segura nas nossas casas, mas existe um desequilíbrio. Entende? O ciclo, ele não é fechado nos jardins. Mas as pragas e as doenças, elas podem acontecer de uma forma em que nos permita um controle efetivo, um controle mais fácil, tá? E como é que a gente faz isso? Existem recursos naturais. O silício é um deles. Quando a gente faz a aplicação de silício nas plantas, a gente aumenta a resistência, abaixo daquela cera, abaixo da cutícula da planta. A cutícula é aquela cera. Algumas a gente até enxerga assim, plantas mais brilhosas. Às vezes a gente olha e parece que ela tem um pozinho em cima dela. Também é uma cerinha de proteção. Abaixo dessa cera, dessa cutícula, se forma uma capinha. A gente pode fazer até uma comparação como se fosse filtro solar. A gente passa na pele, a gente faz uma proteção. O silício também faz isso com as plantas, dificultando a entrada de fungos e dificultando a ação de algumas pragas, tá? Algumas pragas que mordem, que perfuram, faz essa barreira de proteção. Então, mais um ponto aí favorável para o uso do silício. E no final desse vídeo você vai aprender a como fazer a aplicação do silício, tá? Direto nas plantas da forma mais eficiente, de acordo com o que a ciência tem trazido para nós. Existem várias formas de aplicação, mas uma delas é muito melhor, as plantas têm melhores respostas e eu vou te ensinar como é que você faz isso. Mas antes da gente seguir, caso você ainda não tenha curtido esse vídeo, eu vou pedir para você curtir. E se você se inscrever no canal, eu vou ser muito grata a você. Isso ajuda o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, tá? Além disso, tem uma coisa muito especial para você. Você que quer crescer no mercado, quer crescer como profissional no mercado do paisagismo e da jardinagem, no ano de 2023, isso é possível e isso pode estar muito mais perto do que você imagina. Pessoas que estão trabalhando com jardins, mas estão tendo desafios, muita dificuldade em sentir que estão crescendo, em ver retorno financeiro, ou pessoas que sonham, têm uma conexão com as plantas e sonham em mudar de profissão ou começar nessa área, só que não tem dinheiro para começar, não tem dinheiro para investir nada. Hoje está difícil de comprar até uma tesourinha de poda. Eu tenho um convite muito especial para você. Na semana que vai entre o dia 27 de fevereiro até 5 de março, vai acontecer um evento, um treinamento, onde você pode participar e você não vai ter que gastar um centavo, tá? Não tem que tirar um tostão do bolso. Se chama Imersão Jardinista de Sucesso. Esse evento vai ser online, então você também não vai precisar se deslocar, você tem que ter só acesso à internet para participar e tem que fazer a sua inscrição. Nessa semana nós vamos ter um treinamento intenso, mas que vai ser uma grande virada de chave para muitas pessoas que querem trabalhar nessa área, ok? Captar os melhores clientes, como se posicionar bem no mercado, como fazer uma abordagem segura, um bom posicionamento. Por quê? Para que as pessoas vejam em nós a autoridade que nós temos, nos respeitem e o nosso trabalho seja valorizado, muito está na nossa postura e na forma como nós lidamos com o outro. Então, nós vamos trabalhar esses pontos com você nesses dias, além de outras coisas, como orçamento e por aí vai, tá? Vem para o evento, abaixo desse vídeo tem um link de inscrição, você clica nesse link, preenche o seu e-mail e você automaticamente vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp silencioso. Faça parte do grupo de WhatsApp, porque assim você não perde nenhuma informação sobre os horários das aulas, sobre as lives que nós vamos ter durante essa semana. Se você deseja ser mais do que você tem sido até agora, dentro desse mercado, como um profissional dessa área, invista em você. E o que você precisa investir em você agora é o tempo. Não espero para amanhã não, porque amanhã a gente não sabe. Então, assim que acabar esse vídeo, clica, se inscreva. E o grupo do WhatsApp ele é silencioso mesmo, tá? Lá é só para receber as notificações, os lembretes, os materiais do evento. Então, participe dele, esteja lá, para que seja uma via de comunicação fácil para nós dois, tá? Ainda falando sobre as doenças nas plantas e a resposta dessas doenças à aplicação de silício, a gente tem já pesquisas mostrando bons resultados em relação a várias doenças. Antracnose, mancha negra, oídio, ferrugem, tá? Não que
a gente vai controlar essas doenças completamente com o uso do silício, mas a gente pode deixar as plantas mais resistentes a essas doenças ou conseguir fazer com que essa camadinha de proteção que eu falei para você, mesmo depois que a doença se desenvolveu, ela aumente a resistência, vai diminuindo a possibilidade, vai dificultando os fungos a penetrarem os tecidos das plantas, tá? Então tá aí mais uma informação importante. Onde é que você encontra o silício? Existem várias formas de encontrar. Existem alguns produtos comerciais prontos, você compra uns pozinhos, inclusive vou mostrar o que eu tenho aqui para você e como fazer o preparo e aplicar nas plantas. E desses produtos que a gente tem comerciais, você vai em lojas agrícolas, casas agropecuárias que tenham, alguns são de aplicação foliar, outros são de aplicação radicular, tá? Só que as pesquisas mostram que o silício no solo, o silício aplicado ali como um adubo ou misturado no substrato, como por exemplo, muitas pessoas utilizam casca de arroz carbonizada. É um produto muito rico em silício, as pessoas utilizam no substrato, mas o que a gente tem como resposta da ciência é que o silício absorvido via raiz, ele é pouco móvel. Não tem-se uma resposta tão grande para as espécies que foram estudadas até esse momento. Mas existem pessoas que não estão fazendo pesquisas científicas, testes que a gente pode considerar como sérios pela ciência, mas estão observando respostas, como, por exemplo, a redução de antracnose, que é uma doença causada por fungo, causa um monte de pintinhas nas flores de orquídea. Redução de antracnose em catleias. Ok? Então, sim, pode ser que haja aí algumas pesquisas que possam ser feitas e que vão dar respostas para nós interessantes da adição de silício no substrato. Inclusive, se você quiser, coloca aqui nos comentários se você tem interesse em um vídeo sobre casca de arroz carbonizado, os benefícios, para que usa, se usa para todas as plantas. Se bastante gente colocar, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Adubos fosfatados também têm uma alta quantidade de silício, e aí tá uma coisa interessante. Talvez você nunca tenha saído da sua casa, tenha passado em uma loja, vai fazer um atendimento e quer materiais aí para atender bem os seus clientes. Talvez você nunca tenha falado, olha, eu quero um silício. Só que alguns adubos, eles têm silício na composição, então a gente entrega junto, como por exemplo os adubos fosfatados. Tem lá bastante silício, então a gente leva junto mesmo sem saber, mesmo que você não tivesse ideia até esse momento sobre isso. Um outro material que tem bastante também são materiais resíduos de siderúrgicas. Talvez você tenha acesso próximo, materiais de resíduo, escória mesmo, coisas que não são utilizadas mais, da siderurgia de aço, ferro, né, materiais assim, eles têm uma quantidade interessante de silício e que também já são aplicados na agricultura. Nós não estamos falando de agricultura, mas a gente pode até, inclusive, falar sobre os produtores de plantas ornamentais. Se esse é o seu caso e você tem acesso a materiais siderúrgicos que são resíduos, existem alternativas para que você faça o uso, mas é um uso correto, tá? Porque além da oferta de silício, ele faz outras coisas. Ele aumenta a fertilidade do solo, existe algo chamado saturação por bases, existem pesquisas que falam a respeito disso, do aumento da fertilidade, correção de acidez, entre outras coisas com o uso desse tipo de material. Então, se você é produtor de plantas ornamentais, tá aí mais uma alternativa para você incluir esse elemento nas suas plantas. E agora eu vou te levar para fazer o preparo e a aplicação de silício da forma como eu faço e considero que seja mais eficiente de acordo com as pesquisas científicas, onde nos dizem que a aplicação via foliar ela é muito melhor porque ela chega ali até as paredes, os tecidos das folhas e dos galhos, do caule, e ela para ali fazendo essa barreira e fazendo toda a ação que tem que fazer. Vamos lá. O silício que eu uso é esse aqui, ó. Ele é um pozinho bem fininho, parecendo um pó de giz. E claro que um fabricante a outro tem algumas diferenças de concentração, de intervalo recomendado de aplicação. No caso do meu, para 1 litro de água, a gente mistura 1 colher de chá, tá? Não aquela miudinha, aquela de café, essa aqui. Coloca dentro da água. E é importante que você saiba o seguinte: existem diferentes graus de pureza de silício nessa forma aqui.
quanto mais puro for, melhor vai ser a sua aplicação, porque se ela for impura, vai ter outros componentes que você não vai conseguir dissolver na água para pulverizar ou borrifar. No caso do meu agora eu vou borrifar porque é um borrifador. Borrifador a gente borrifa, pulverizador a gente pulveriza, né? E eu vou fazer o uso aqui de uma forma que não vai entupir o bico. Se for muito impuro, vai entupir. Tá? Então, verifique a pureza. Tem alguns que são 94%, bem em seguido também com o esquema do enxofre. Só mistura e eu tô com essa lágrima de Cristo aqui com algumas praguinhas aparecendo. Então, eu vou aplicar para conferir, além daqueles todos os benefícios que você já viu, também para conferir maior resistência ao ataque de pragas. Bem simples, como toda pulverização. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!